Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu sou professora de Direito Constitucional e na aula de hoje nós vamos aprender o controle de constitucionalidade. Mas nós vamos aprender primeiro o panorama geral do controle, tá bom? O seu histórico, como surgiu, em geral, regras gerais do controle de constitucionalidade, tá? Vamos lá. O controle de constitucionalidade, em seu conceito, a análise da conformidade de uma lei ou ato normativo em relação à Constituição, tá? Então, a análise de toda... Se a norma foi feita corretamente na votação, enfim, na sua forma e também no seu conteúdo, do direito em si que consta naquela norma, naquele ato, se ele está compatível com a Constituição, materialmente e formalmente, tá? Vamos lá. Vamos começar a falar sobre o histórico do controle de constitucionalidade, porque isso às vezes é cobrado nas provas, tá? E de vez em quando cai, então é bom você ficar sabendo mais ou menos em geral como que foi o histórico do controle de constitucionalidade. Vamos lá. O surgimento do controle de constitucionalidade começou com a Constituição dos Estados Unidos em 1787. A Constituição dos Estados Unidos foi uma das primeiras constituições do mundo a serem codificadas. É a segunda ainda em vigor, mais antiga em vigor, e é a primeira que inaugurou um novo estilo de Estado e um novo estilo de observar a Constituição. Nessa época já existiam algumas normas, alguns documentos que poderiam ser considerados Constituição na Europa. Só que a Europa tinha uma forma diferente de encarar a lei em geral. Ela colocava o parlamento acima de tudo, inclusive de uma eventual Constituição. Já os Estados Unidos não. Na criação da Constituição dos Estados Unidos, eles deixaram bem claro que a Constituição deles seria acima de tudo. Então, todos, inclusive os parlamentares e o parlamento, deveriam respeitar a Constituição. Então, os Estados Unidos deixou a Constituição no topo de uma pirâmide. E tudo que a Constituição, para os Estados Unidos, era geradora de tudo. Ela era criadora de todo o Estado. Então, não havia como, logicamente, algum parlamento ou algum governante ser acima da Constituição. Isso também criou o conceito de controle de constitucionalidade. Por quê? Porque já que a Constituição é o topo do ordenamento jurídico, tudo que advém no Estado dela... tudo que advém é dela, então tudo tem que estar de acordo com ela, não ao contrário, não é mesmo? Então aí começou a surgir uma ideia de controle de constitucionalidade, tá? Eu vou deixar bem claro que o controle de constitucionalidade não está expressamente escrito na Constituição dos Estados Unidos. Se você for lá procurar, você não lê isso especificamente, mas a formação e a constituição daquela Constituição, como ela surgiu, logicamente traz a ideia de controle, tá bom? Vamos lá. Apesar disso, a forma do controle, exatamente como ele seria feito, surgiu com o caso Madison versus Marbury em 1803, tá? Eu vou explicar mais ou menos como foi esse caso. Quando os Estados Unidos surgiu e a Constituição dos Estados Unidos foi editada em 1787, só existia um partido, que era o federalista. Então, os Estados Unidos, eles eram formados por várias colônias, tá? Então, vamos imaginar o mapa dos Estados Unidos mais ou menos assim, eu acho, tá? E aqui no canto, olha que desenho horrível, gente, mas enfim, aqui no cantinho, o surgimento dos Estados Unidos começou por ali, com diversas colônias separadamente. Então, esses estados, que são hoje em dia estados dos Estados Unidos, naquela época eram colônias, e elas queriam se manter independentes em relação ao resto do país. Elas queriam manter a sua independência e fazer parte de um país ao mesmo tempo. E aí surgiu os federalistas, que são filósofos que defendiam a criação de uma federação, que é a forma de organização do nosso estado aqui também no Brasil, surgiu lá nos Estados Unidos. A federação, ela balanceou dois institutos. Então, a independência dessas colônias, então ela manteve a independência conforme eles queriam, e também as uniu a um todo que seria os Estados Unidos, tá? Por isso que os estados têm sua autonomia,
na federação, mas também existe a União, o Estado em geral, que também detém algumas prerrogativas, tá? Então, voltando lá, na criação da Constituição, existia esses partidos, os federalistas, que gerou essa Constituição dos Estados Unidos. Só que alguns anos depois, o John Adams e Thomas Jefferson estavam nesse partido e houve uma quebra de ideias desse partido, porque, se não me engano, um deles, o John Adams, ele queria criar um banco central que meio que regulasse algumas coisas da economia em geral dessa Constituição. Só que o Thomas Jefferson, ele era liberal ao extremo, então ele achava que não deveria haver nenhum tipo de observância do Estado contra a economia. Ele achava que deveria se regular com a mão ali da economia, ela se autorregulamentava. Então, com essa divergência, o John Adams e o Thomas Jefferson se separaram e foi criado um segundo partido, se não me engano, um republicano, tá? O que aconteceu aí, a partir desse momento? Houve uma eleição, de novo, dos Estados Unidos, e o Thomas Jefferson ganhou essa eleição. Logo antes de acabar o mandato do presidente anterior, esse presidente foi lá e nomeou vários juízes. Porque, de acordo com lá naquela época, os juízes eram nomeados, lá nos Estados Unidos é diferente agora, mas foram nomeados vários juízes pelo presidente anterior, e no outro dia entrou na posse o outro presidente que foi eleito. E esse presidente que foi eleito novo, ele se negou a dar os diplomas para os antigos nomeados, dizendo que ele foi nomeado em cima do prazo, que não era constitucional essa nomeação, e ele não ia dar esse diploma de jeito nenhum, porque agora quem mandava era ele. Aí o Marbury, que foi um desses que foi nomeado e não recebeu o diploma, entrou com uma ação e questionou a constitucionalidade disso, porque pode ser um dia antes do mandato, mas aquele presidente, ele tinha o poder nas suas mãos, então ele poderia fazer aquilo independentemente do dia, não importa se foi no último dia de mandato, no último dia ainda ele era presidente, o outro não era, tá? E aí houve uma grande discussão, enfim, que não cabe ao caso aqui. Mas essa ação foi muito importante, por quê? Porque o juiz que julgou essa ação, como não havia nenhum padrão de controle de constitucionalidade, existia o controle, mas não sabia-se como fazia ele exatamente. Esse juiz nessa ação determinou o quê? Que haveria o judicial review, ou seja, a pessoa, o ente e o poder que é responsável por fazer esse controle de constitucionalidade é o Poder Judiciário. Então, a partir daí, foi determinado que o Poder Judiciário seria o responsável por observar o controle de constitucionalidade, tá? Então, foi a partir daí que o controle surgiu como um instituto mesmo, e deu-se as regras do jogo. Quem queria fazer e quem queria observar os parâmetros seria o Judiciário, no Judicial Review, tá? O controle de constitucionalidade dos Estados Unidos é diferente dos outros do mundo, em geral, por causa do controle difuso. Conforme eu disse anteriormente para você pode observar que aqui nos Estados Unidos tínhamos diversas colônias, e o surgimento da Constituição, como eu disse, meio que balanceou a necessidade das colônias serem independentes e pertencerem a um estado só. Então, isso também se refletiu no controle de constitucionalidade, porque para eles não haveria uma corte suprema ali, total, que seria responsável por observar o controle de constitucionalidade. Nessa decisão aqui ficou claro que qualquer juiz poderia fazer esse controle de constitucionalidade, entendeu? Estava amplo para todos os juízes do judiciário, então foi considerado um controle difuso esse do controle norte-americano, tá bom? Vamos lá. Aí passou muito tempo e surgiu outro tipo de controle de constitucionalidade em 1920, na Constituição da Áustria, tá? A diferença principal desse controle para o norte-americano
foi o quê? Foi que o controle norte-americano era difuso. A partir dessa decisão em 1803, decidiu-se que todos os juízes eram responsáveis por fazer o controle de constitucionalidade. Mas aqui não. Na Constituição da Áustria foi determinado o quê? Que existiria um controle concentrado. Por quê? O Hans Kelsen foi uma pessoa que influenciou muito para ele. A Constituição também está no topo da pirâmide. Como ela está no topo da pirâmide, não faz sentido para Hans Kelsen dividir o controle de constitucionalidade por várias pessoas. Para ele, deveria existir uma cúpula, uma espécie de tribunal que existe só para isso, uma corte superior, que fizesse esse controle de constitucionalidade, tá? Então foi aí que surgiu o controle concentrado, que ficaria concentrado numa corte superior que existe só para isso. Então o controle de constitucionalidade no sistema austríaco é o concentrado e no norte-americano é o difuso, tá? Então existem esses dois tipos de controle de constitucionalidade que a partir desse momento eles foram distribuídos ao longo do mundo e dos países, tá? Existe o controle de constitucionalidade francês, que é só a título de curiosidade de você, ele não é nenhum nem outro, ele é ele é prévio. E antes de uma lei entrar em vigor, existe uma espécie de parlamento constitucional e eles passam por esse parlamento e observam a constitucionalidade de uma lei. Então, nem difuso porque nenhum juiz, e nem concentrado porque é um outro tipo de instituição que faz esse controle, tá bom? Importante saber que não existe controle de constitucionalidade na Inglaterra. Porque na Inglaterra não houve ainda não há esse sentido de Constituição no topo do ordenamento jurídico, tá? Lá na Inglaterra não existe isso. Para eles, o parlamento é soberano. Então, a Constituição está abaixo do parlamento. O parlamento pode fazer o que quiser. Então, por isso, como a Constituição não é soberana, não existe controle de constitucionalidade na Inglaterra, tá bom? Até porque a Inglaterra não tem uma Constituição codificada, ela é esparsa em diversos artigos de leis esparsas. Então não tem como haver um controle de constitucionalidade na Inglaterra se não há uma Constituição codificada e também como não há a supremacia da Constituição acima do parlamento. Então não existe controle de constitucionalidade inglês-britânico, existe os Estados Unidos, o sistema americano e o sistema austríaco, tá? Em diversos países da Europa, mas na Inglaterra não tem e na França é diferente, tá bom? Vamos lá. O controle de constitucionalidade no Brasil, ele é um misto dos dois sistemas. Então, ele é concentrado e difuso. Ele utiliza o sistema americano e o sistema austríaco, tá? Então, o sistema concentrado é feito pelo Supremo Tribunal Federal, como eu disse aqui. E o difuso é por juízes. Como assim? Como que funciona? Na prática é o seguinte, no controle difuso, os juízes vão analisar a constitucionalidade de uma lei no caso concreto, tá? Então eu tô lá num processo e eu não vou entrar no judiciário com exatamente o objetivo de declarar uma lei inconstitucional. Eu vou falar assim, o caso é o seguinte, tá sendo aplicada essa lei, mas no meu caso, para esse caso específico, nesse momento, essa lei é inconstitucional para esse caso, ou seja, para mim, tá? Então, isso que vai acontecer, o juiz lá no processo qualquer, em qualquer lugar, em qualquer estado, em qualquer cidade no Brasil, ele vai poder declarar a inconstitucionalidade de uma lei em relação a esse caso, tá? Então, essa decisão não vai surtir efeito para mais ninguém, a não ser para mim, no meu caso, de acordo com as peculiaridades desse caso, tá? Já o controle concentrado, não, ele é feito pelo Supremo Tribunal Federal e ele vai determinar para todo mundo essa inconstitucionalidade. Então, no controle concentrado, você não tem um caso, você não existe realidade fática ali, você só vai analisar a lei em relação à Constituição, não existe ninguém falando de caso nenhum pessoal, de aplicabilidade pessoal no caso concreto, é simplesmente subjetivo, é da lei à Constituição, tá bom?
Os fundamentos do controle de constitucionalidade no Brasil são o porquê esse controle de constitucionalidade existe na nossa Constituição. Ao contrário da Inglaterra, como eu falei aqui, que não existe controle de constitucionalidade porque a nossa Constituição, a Constituição deles não é codificada e não está no topo do ordenamento jurídico, aqui no Brasil é extremamente contrário. Por quê? Porque no Brasil existe a supremacia da Constituição no ordenamento. Como eu coloquei no desenho lá, as leis infralegais, infraconstitucionais, todo o ordenamento jurídico, ele se submete aos padrões da Constituição. E a Constituição está acima de tudo, do parlamento, do presidente, das pessoas, das instituições. Então todo mundo se submete à Constituição. E a Constituição que fez todas essas pessoas existirem no Estado do Brasil, tá? No Estado brasileiro, enfim. Então há uma supremacia da Constituição em relação a tudo e a todos. E há uma rigidez constitucional, ou seja, quanto mais difícil de editar essa Constituição, ela surge para fortalecer essa Constituição, para não ser fácil, para não ser mutável tão fácil e para regular todos os direitos das pessoas. Então a rigidez constitucional também é um dos fundamentos do controle de constitucionalidade, porque sem ela seria fácil mudar a Constituição toda hora, ela não seria um documento com tanto peso, assim, filosófico, até mesmo de direitos. Ela seria uma coisa qualquer no nosso ordenamento jurídico, tá? Você pode observar que os fundamentos do controle de constitucionalidade no Brasil são completamente o oposto do controle da Inglaterra. Por quê? Porque lá não existe rigidez constitucional, porque não existe uma Constituição codificada. Também lá não existe supremacia da Constituição, porque lá o parlamento ele é superior ao da Constituição, e aqui não. Aqui o parlamento é superior a tudo. A Constituição é superior a tudo, inclusive ao parlamento. É através da Constituição que surgiu o parlamento, é através da Constituição que surgiu o presidente, é através da Constituição que surgiu o STF. Então tudo surge da Constituição. É como se nada existisse antes dela, tá? Nenhuma lei, nenhum direito poderia existir sem a Constituição. Então são esses dois fatores que fazem surgir o controle de constitucionalidade no Brasil, tá bom? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, vamos lá. Nós podemos observar dois tipos de inconstitucionalidade no controle do Brasil. Vamos lá. Inconstitucionalidade material e inconstitucionalidade formal. Tá? Quando você vai, seguindo a lógica, a Constituição está no topo do ordenamento jurídico, ela que vai falar assim, a lei X vai ter que ser feita pelo quórum tal, quantos deputados e senadores vão ter que estar lá para votar, vai ter que ser feita 2 vezes em cada casa, por exemplo, uma emenda constitucional, ela tem que ser promulgada por tal pessoa, o veto, enfim, tudo o que faz o processo legislativo também está na Constituição. E também as formas de emenda constitucional, tá? Quando você desrespeita a forma de se fazer a lei, a sua burocracia, digamos assim, há uma inconstitucionalidade formal. O defeito está na forma do ato, ou seja, eu fiz uma lei complementar com um quórum de lei ordinária, por exemplo. Eu fiz uma emenda constitucional que não foi votada por 3/5 nos 2 turnos, nas 2 casas. Eu fiz uma lei que não foi proposta o projeto por uma pessoa que está escrito na Constituição. Então lá, por exemplo, nós temos os legitimados para propor uma emenda constitucional e quem legitimou foi outra pessoa. E essa burocracia, esses dadozinhos, esses requisitos são formais, são requisitos formais, tá? Importante ressaltar aqui, em relação ao quesito formal, vamos dar um exemplo. Eu fiz uma PEC. Essa PEC não foi votada com o quórum necessário e não passou 2 vezes em cada casa, por exemplo, tá? Aí passou essa lei, essa PEC foi aprovada e na hora lá, a mesa do Senado, da Câmara, promulgou essa lei, essa emenda constitucional, porque a emenda ela não vai para o presidente, ela vai para a mesa do Congresso Nacional, tá?
Essa promulgação não vai apagar os erros que aconteceram no passado, tá? Então, se uma lei ordinária é promulgada pelo presidente da República, ninguém veta nada lá, e ela entra em vigor, não é porque ela entrou em vigor que todos os problemas que ela teve, essa inconstitucionalidade formal de quórum, enfim, sumiu, desapareceu da face da Terra. Não. Ela não, a promulgação não apaga os defeitos, então não interessa se foi promulgada ou não, os defeitos estão lá e ela é inconstitucional formalmente, tá bom? Então isso é inconstitucionalidade formal, um desrespeito à burocracia que deve ser respeitada, que foi feita pela Constituição. Se a pessoa não, se o legislativo não respeita, ela é formalmente inconstitucional, tá? A inconstitucionalidade material é o conteúdo daquela norma, ou seja, violação de direitos. Eu fiz uma lei que proíbe que as pessoas usem roupa preta. Lá tem, na Constituição tem os direitos lá listados, os direitos fundamentais. Então não há possibilidade de você fazer uma lei cujo objeto seja contrário à Constituição. Vou matar todos os cachorrinhos marrons. Não pode, na Constituição está proibindo, tem respeito aos animais, a respeito à floresta, enfim, fauna, flora, entendeu? Então, é o conteúdo, a forma dessa lei aqui está perfeita, ela foi votada da forma certa, passou por todos os trâmites necessários, mas o material, o objeto daquela lei, o que está escrito ali, não tem compatibilidade com a Constituição, tá? Então, nós temos a inconstitucionalidade formal e a inconstitucionalidade material. Formal e material. Material e formal, tá? Então, você tem que observar bem, porque muitas vezes acontece isso mesmo, é possível acontecer, se você acompanhar o Supremo Tribunal Federal, vai observar que já existiram julgados de inconstitucionalidade formal, muito embora os casos de inconstitucionalidade material sejam maiores do formal, porque, em geral, o legislativo, ele segue o rito, tá? Ele não vai quebrar o rito. A maioria das vezes acontece do conteúdo não ser materialmente compatível com a Constituição. Às vezes não é explícito, tá? Às vezes acontece, você escreve uma coisa normal lá, mas nas entrelinhas, de acordo com os princípios da Constituição, ele não é compatível, tá bom? Existe a inconstitucionalidade por ação e por omissão. Ou seja, você vai criar uma inconstitucionalidade no momento que você age, que você faz uma lei, inconstitucional materialmente ou formalmente, tá? Pode estar aqui, ó. Essa inconstitucionalidade material e formal pode estar aqui. Porque, querendo ou não, logicamente, só pode haver inconstitucionalidade material e formal na medida que você faz alguma coisa. É impossível você não fazer alguma coisa desculpe, e aquilo ali ser inconstitucional, mas não existe matéria e não existe forma. Então, a inconstitucionalidade por ação é uma ação, ou seja, uma ação de fazer uma lei que seja inconstitucional, tá? Mas há casos que a inconstitucionalidade existe por causa da omissão. Ou seja, a Constituição, lá no seu texto, mandou o legislador fazer X. Uma lei que faça X. Só que essa lei nunca foi feita. Isso é inconstitucional, porque o legislador tem que respeitar a Constituição. Como assim? A Constituição mandou você fazer uma lei X e você nunca fez? Você tem que fazer? Então, isso é uma inconstitucionalidade por omissão, ou seja, a Constituição, manda você fazer uma lei e você simplesmente não faz. Manda você fazer um projeto e você não faz, entendeu? Então, isso é uma inconstitucionalidade por omissão, tá? Então, existem dois tipos, que é por ação e por omissão. Na ação pode existir inconstitucionalidade formal e material, tá? Logicamente. Vamos lá. Como eu falei anteriormente, vamos lá voltar. O controle de constitucionalidade do Brasil, ele é concentrado e difuso. Isso também vai ser importante nos momentos do controle de constitucionalidade que é feito, tá? A doutrina também classifica os momentos de controle de constitucionalidade que surgem e diferem desse sistema aqui. Esse sistema é o judicial posterior. Por quê? Vamos voltar lá no slide.
Há como você fazer um controle de constitucionalidade preventivo. Ou seja, antes daquela lei entrar em vigor, tá? Esse controle preventivo pode ser feito por outros representantes, que é feito pelo veto e pela Comissão de Constituição e Justiça. Já pelo nome você já imagina por quê. Quando eu faço uma lei, vai para o presidente sancionar lá, promulgar. Tô lendo aqui, e ele vai lá e veta um artigo, porque ele acha que aquilo ali é inconstitucional. Ou há um veto de cunho político. O controle no veto presidencial ele pode ser político ou constitucional. Enfim. Nesse momento não interessa muito bem por a razão de que ele veta, mas ele é considerado um controle prévio, porque caso o presidente fale, isso aqui é inconstitucional, eu vou vetar esse artigo inteiro aqui, é um controle prévio, porque aquela lei ainda não está em vigor, tá? A Comissão de Constituição e Justiça também, porque nos trâmites do processo legislativo há uma obrigatoriedade de passar por essa comissão, exceto caso seja aprovado o regime de urgência, vai passar na comissão. E essa comissão ela é responsável por analisar se essa lei, se esse projeto, aliás, de lei, se ele se encaixa ou não na Constituição. Claro, obviamente, que a gente já vai ver, obviamente, você vai ver diversos exemplos em que a lei passou pela Comissão de Constituição e Justiça, beleza, tá tudo certinho, foi sancionada, enfim, pelo presidente e tal, e o STF considerou inconstitucional. Mas isso de uma forma técnica, o STF é o responsável mesmo. Então, a comissão, muito embora às vezes ela considere constitucional algo que depois não foi considerado constitucional, ela é responsável pelo controle preventivo, sim, tá? Já o controle repressivo ele é feito pelo judiciário, conforme eu disse aqui, ó. Tá? Então, o controle concentrado e difuso, ele tá aqui dentro do controle repressivo. Porque ele é feito pelo judiciário, conforme eu expliquei lá atrás nos Estados Unidos, tá? Aqui também a gente acha isso. Depois da lei estar em vigor, o judiciário e o legislativo. Acontece uma coisa nesse legislativo. Como assim? O legislativo não estava no preventivo? Também. Mas esse caso é bem específico, tá? Nós temos a existência de um tipo de lei chamada de lei delegada. Vai acontecer quando? Raramente acontece, tá? Na lei delegada, o presidente da República vai pedir autorização ao Congresso para editar uma lei a respeito de X. Existem determinadas matérias que são de cunho do Congresso Nacional privativa e ele não pode delegar, mas existem matérias que o presidente pode fazer essa lei delegada, tá? Aí ele vai pedir para o Congresso para fazer, o Congresso pode aceitar, ele vai aceitar nas medidas, vai dar lá, você pode fazer essa lei X sobre o assunto tal, enfim. Só que, às vezes, o presidente pode passar desse limite dado pelo Congresso Nacional. E nesse caso, o Legislativo é capaz de fazer o controle repressivo dessa lei delegada e falar, ele ultrapassou as regras da delegação e essa lei não é constitucional, tá? É isso que vai acontecer. Esse controle legislativo ocorre na lei delegada. Isso não é muito usual porque a gente tem as medidas provisórias. Que tem um espectro bem maior do que a lei delegada. Então não é negócio para o presidente ficar pedindo para o Congresso deixar ele fazer lei, ele vai lá e põe uma medida provisória. Aí depois o Congresso vai lá e vota ou não. Isso também, a medida provisória também pode ser considerada um controle repressivo do Legislativo, porque às vezes o Legislativo não vota aquela lei medida provisória, ela cai por terra depois. Tem um prazo para o Congresso vai lá e votar e transformar em lei aquela medida provisória. E pode acontecer que essa medida provisória nunca seja transformada em lei. Então,
o que também é considerado um controle repressivo, tá bom? Então vamos lá, o controle repressivo pode ser feito tanto pelo legislativo como pelo judiciário. Só que o judiciário vai fazer pelo controle difuso e pelo controle concentrado. Já o legislativo vai fazer nos casos de lei delegada e medidas provisórias, no caso quando ele não aprova medida provisória ou quando ele tira a lei delegada que ele delegou para o presidente da República, tá bom? Nesses dois casos. Vamos lá. Vamos analisar o controle de constitucionalidade difuso, em específico, vamos lá. No judiciário, no caso, não. Novamente eu vou repetir. O controle de constitucionalidade difuso e concentrado só vai ocorrer no judiciário. Não há que se falar de controle de constitucionalidade difuso e concentrado fora do judiciário. Isso não existe. Pode existir repressivo ou pode existir preventivo. Mas o controle de constitucionalidade difuso e concentrado é só judiciário, tá bom? Vamos lá. Vamos falar do controle de constitucionalidade difuso. Ele legitima qualquer juiz, em um caso concreto, a declarar a determinada lei ou ato inconstitucional. Ou seja, no caso concreto. A Maria, o Joãozinho vai lá, entra no judiciário e fala pro juiz: essa lei X, ela é inconstitucional pro meu caso por causa disso, disso, disso e daquilo. Beleza? Você pode declarar a inconstitucionalidade dessa lei para mim, só para mim, nesse caso concreto. Caso concreto. Pode? O juiz está autorizado? Tá. De acordo com o controle difuso, ele tá sim, tá? Vai ter, como eu disse, só para mim, por quê? Porque a eficácia dessa declaração de inconstitucionalidade vai ser somente interpartes. Ou seja, imagina se lá no fim do Amazonas, lá no interior da floresta amazônica tem um juiz e uma pessoa entra lá e fala: essa lei é inconstitucional para mim por causa disso, disso, daquilo, e o juiz fala: beleza, eu acho que é inconstitucional. É inconstitucional nesse caso, eu não vou aplicar a lei para você nesse caso. Imagina que loucura seria se cada decisão que o juiz lá do controle difuso declarasse valesse para todo mundo. Todo dia nenhuma lei seria viável. Nenhuma lei. A gente teria uma estabilidade enorme, porque não tem como qualquer juiz, olha quantos juízes tem nesse país, não aplicar uma lei, achar inconstitucional e isso valer para todo mundo, não é mesmo? Por isso que o controle difuso ele se aplica somente em interpartes, tá? E o efeito é ex tunc, ou seja, vale desde para trás e para frente. Desde o surgimento, então, no caso concreto, o juiz vai falar: olha, então tá, nunca se aplicou essa lei para você, não é daqui para frente, é de sempre, vai retroagir. Então, daqui para frente e daqui para trás, essa lei nunca valeu para você, tá? Aí temos um porém. Como a gente sabe, o judiciário ele tem várias instâncias. Tem o juiz de primeiro grau, tem os tribunais, tem o STJ e tem o STF. Muito embora seja difícil você chegar nas duas cúpulas, enfim, por causa dos requisitos, dos recursos que você tem que fazer, às vezes acontece de uma decisão conseguir chegar até lá em cima porque é uma matéria constitucional. Então vamos supor que esse juiz lá no interior do Amazonas tenha declarado uma lei inconstitucional no caso concreto, da Maria e do João. A Maria e o João falaram que aquela lei não se aplica para eles, o juiz entendeu que há uma inconstitucionalidade no controle difuso e não aplicou para eles, só para eles, interpartes, desde o início até o final. É costume. Daí a outra parte foi recorrendo, chegou lá no STF. Por recursos. O STF, na hora que ele analisar essa lei, fala: eu concordo com o juiz lá de trás, lá do Amazonas, e eu acho que essa lei é inconstitucional para as partes, ele vai mandar um ofício para o Senado. E o Senado, caso entenda que a lei, além de ser inconstitucional para as partes, é também inconstitucional para todo mundo, ele poderá suspender a execução da lei de acordo com o artigo 52 da Constituição. Tá?
é uma peculiaridade, isso raramente acontece, porque raramente você consegue subir uns... Apesar do STF já tá cheio de recurso para julgar, é raríssimo quando sobe para eles, tá? Então, é muito difícil acontecer isso, mas há previsão na Constituição e também pode acontecer, tá bom? Então, fique de olho nisso. No controle difuso, pode acontecer de se espalhar para todo mundo, caso chegue no STF por recurso que é difícil ainda, e o Senado ache também que pode suspender a execução dessa lei, tá bom? Então é uma coisa bem excepcional, é bom que você saiba que existe, tá? Já o controle concentrado é completamente o oposto do controle difuso. No controle concentrado, nós temos somente a cúpula do STF, vamos esquecer isso do TJ aqui que depois eu explico pra você. Somente a cúpula do STF vai julgar essa lei inconstitucional, tá? Essa lei não vai existir caso concreto, porque é um controle concentrado. Então, alguém lá dos legitimados para entrar com as ações de constitucionalidade vai falar o seguinte: essa lei X é inconstitucional porque ela não respeita o artigo Y da Constituição. Então, é uma lei em tese, você vai analisar a lei em tese, não existe caso concreto. Não existe você falar assim, a Maria e o João, não existe partes, não existe nada. Existe uma lei contra uma lei que é a Constituição, que está acima dela, no caso, mas não existe partes, tá? Nesse caso, por ser concentrado e por ser uma lei que vale para todo mundo e ser uma lei em tese, ela vai valer, essa decisão do Supremo Tribunal Federal vai valer para erga omnes, vai valer para todos do Brasil, porque essa lei regula todo mundo. Então essa lei vai valer, a inconstitucionalidade dela vai afetar a vida de todo mundo. Temos efeitos ex nunc e ex tunc. Em geral, o efeito do controle concentrado também é ex tunc, ou seja, vale desde o início do surgimento daquela lei até para frente. Só que imagina só, você tem uma lei X e você se beneficiou por causa dessa lei. Depois de 10 anos, o Supremo Tribunal Federal julgou que ela seja inconstitucional. E você, por alguma razão, você ganhou um dinheiro por causa disso. Vamos supor. Você ganhou dinheiro que mudou totalmente sua vida. Você conseguiu comprar casa, enfim, você tem uma vida super boa por causa desse dinheiro que você ganhou por causa dessa lei. Vamos supor um troço bem nada a ver. Aí, depois de 10 anos, o Supremo Tribunal Federal chegou e falou assim, essa lei é inconstitucional. Você acha que você vai ter que vender todo o seu patrimônio para poder devolver esse dinheiro que deu para você em razão de uma lei inconstitucional? Gera uma situação de insegurança jurídica, não é mesmo? Por isso, o STF criou o modelo de modulação dos efeitos. Ou seja, na hora que o STF lá decidir essa lei inconstitucional, eles vão olhar o seguinte, isso pode trazer uma insegurança jurídica, muita gente ganhou dinheiro por causa disso, muita gente ganhou essa verba e sei lá, enfim, e mudou a vida. Como que eu faço para devolver fazer essas pessoas voltarem a vida inteira por causa dessa inconstitucionalidade 10 anos depois, 20 anos depois, enfim? Então eles vão modular e vão falar que dependendo do caso, em razão disso, razões específicas e ajuizadas pelos legitimados, vai ser só pra frente. Então, dali pra frente, ninguém vai poder ganhar o dinheiro que você ganhou há 20 anos atrás, tá? Mas você continua com o direito daquele ganhar aquele dinheiro, porque senão vai criar uma insegurança jurídica absurda, tá? Eu vou te dar um exemplo bem estranho e você vai lembrar disso pra sempre. Vou tomar uma água aqui primeiro. A Constituição limita a criação de municípios, tá? Tem vários requisitos para fazer um município, inclusive uma lei que nunca foi editada. Então, hoje em dia, não se pode fazer mais municípios sem essa lei. Só que essa lei não existe, então não dá para você criar mais município do que existe. Se eu criar um município amanhã, esse município vai ser inconstitucional, e foi isso que aconteceu. Na Bahia, lá no interior da Bahia, se não me engano, o nome da cidade é Senador Magalhães. Não sei, mas eu acho que é isso. Eles criaram uma cidade inconstitucional. Só que essa cidade se desenvolveu. Pessoas que cresceram, nasceram lá, teve eleição, teve prefeito, teve vereador, teve tudo. Teve verba do governo federal. Aí essa lei chegou lá para ser julgada
pelo STF. E o STF falou, essa lei é inconstitucional, esse município é inconstitucional. Como que você vai apagar o município? Teve pessoas que nasceram lá. Tem prefeito que foi eleito. Tem verba do Ministério da Saúde, tem verba do Ministério da Educação, tem vereador, tem gente que mora nesse senador Magalhães, tem correio. Enfim, imagina você apagar uma cidade de vista 10, 20 anos depois. Imagina o transtorno que dá para essas pessoas. Então o STF decidiu fazer o seguinte, vamos deixar esse município lá e vamos falar que daqui pra frente não pode mais criar município. Nunca pôde e não vai poder mais. Mesmo, tem certeza que não pode fazer. Mas esse município continua existindo, porque senão não tem como apagar a vida dessas pessoas, tá? Então, essa é um exemplo de modulação de efeitos, porque não tinha como eles falarem ex tunc, então volta, retroage tudo. Essas pessoas que nasceram em Senador Magalhães não existem, porque elas nasceram num lugar que não existe. Não, né? Então, eles modularam os efeitos em razão disso, tá? Então, eles declararam constitucional o município que é inconstitucional para meio que deixar o povo lá na sua segurança jurídica, mas não pode criar mais município, tá bom? Foi mais ou menos isso que eles decidiram, tá? A cláusula de reserva de plenário é importantíssima, porque quando você vai votar uma inconstitucionalidade de uma lei, tem que ser por maioria absoluta, tá? Então, no STF não pode haver maioria simples para votar uma lei. Tem que ser maioria absoluta, tá? Isso daqui tá na Constituição, isso aqui cai muito nos concursos, é bom você saber, tá? Da cláusula de reserva de plenário. O controle de constitucionalidade, ele é feito por ações específicas. Então, existe uma forma de você ajuizar lá, através da ação declaratória de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, tá? Então, existem outras, mas eu vou passar isso depois para você. Por enquanto, é bom você saber que existem essas ações específicas, tá? É a mesma coisa de você fazer uma ação consumerista. Você tem que fazer uma ação específica para tal caso, vai ser ação X. Para fazer uma ação de declaração de inconstitucionalidade, você vai ter que fazer ADI, ADC, enfim, ADPF, depender do caso, mas tem uma ação específica, tá? Só que não é qualquer um que pode ajuizar essa ação, não. Existem legitimados que a Constituição deixou, então só governador, presidente da República, procurador-geral da República, enfim, só determinadas pessoas podem ajuizar essa ação. Então, se ninguém quiser ajuizar uma ADI, não posso, não vai dar, porque eu não estou no rol dos legitimados da Constituição Federal, tá bom? Então, isso é um panorama geral do controle concentrado que eu tô passando para você. Depois a gente vai ver cada caso, tá bom? Certinho, vamos lá. Controle nos estados. Conforme a gente sabe, vamos voltar aqui para dar uma contextualizada. O nosso Estado brasileiro é uma federação. Então, o Brasil é dividido entre estados. E esses estados são independentes, eles têm autonomia. Essa autonomia deu para eles a possibilidade de criar uma Constituição estadual. Então, cada estado do Brasil tem uma Constituição estadual, certo? Por ele ter autonomia e ter uma Constituição estadual, não acha lógico que pode haver um controle de constitucionalidade nos estados também? Porque, claro, se há uma Constituição dos estados, deve existir lei estadual e municipal que sejam incompatíveis com as constituições estaduais, não é mesmo? Então, é isso que eu estou querendo te explicar. Além do controle concentrado estar no STF, conforme eu mostrei aqui, ele também está no Tribunal de Justiça. Que vai ser o responsável por julgar leis estaduais, preste atenção, e municipais que sejam incompatíveis com a Constituição estadual. Entendeu? Então, é decorrente da federação esse controle. Vamos lá. Decorre do sistema federativo, como que eu falei.
leis e atos municipais e estaduais em relação à Constituição estadual. Conforme eu disse, diferentemente do STF, o controle é de atos federais e estaduais em relação à Constituição Federal, tá? Então, para você observar, os municípios ficam dentro dos estados, então não há possibilidade no controle de ADI e ADC ser uma lei municipal contrária à Constituição Federal. Se a Constituição Estadual ela tem que ser decorrente ela tem que estar em perfeita sintonia com a Constituição Federal, a Constituição, caso a lei municipal seja contrária à Constituição Estadual, ela vai ser automaticamente contrária à Constituição Federal. Então cabe ao Estado, através do Tribunal de Justiça, declarar a inconstitucionalidade de uma lei municipal, tá? Então não vai haver controle de constitucionalidade no ADI, ADC, do municipal, só no ADPF. A gente vai descobrir, você vai aprender depois por quê, mas no controle de constitucionalidade, em geral, ADI e ADC, não vai haver choque de constitucionalidade entre lei municipal e a Constituição Federal. Vai haver lei municipal contra a Constituição estadual, tá bom? E quem vai fazer isso é o Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça tem que respeitar a cláusula de reserva de plenário. Então, quando o Tribunal de Justiça, vestindo o poder concentrado, analisar uma lei municipal em relação à Constituição estadual, ele vai ter que votar por maioria absoluta também, tá? Então, qualquer um que for votar uma lei inconstitucional ou não, exceto no difuso, a gente não fala mais disso, vai haver maioria absoluta daquela cúpula, tá? Eu tenho que falar para você do Distrito Federal. O Distrito Federal, ele soma a competência de um estado e de um município, certo? Então, quando houver uma lei de competência municipal, não vai haver controle de constitucionalidade lá no STF daquela lei do Distrito Federal. Somente quando houver lei de cunho estadual do Distrito Federal, tá bom? Quando houver daí problema da lei municipal do Distrito Federal, vai ser resolvido no Distrito Federal, não vai para a Constituição, tá bom? Então você tem que dar uma olhada, porque o Distrito Federal ele divide essas duas competências, tá? Então você tem que ficar de olho, a questão não vai falar de cunho estadual, de cunho municipal, então você tem que observar bem isso, porque o Distrito Federal é uma pegadinha de concurso, tá? Então você tem que ficar de olho nessa diferença. Eles vão falar se é estadual ou municipal. Se for municipal, não pode no STF. Se for estadual, pode, tá bom? Então é isso, gente. Esse é o panorama geral do controle de constitucionalidade. São coisas básicas, são temas em geral que você tem que aprender, mais ou menos para você ter uma noção de controle de constitucionalidade, tá? Mas não é difícil, como que você tenha observado. Eu espero que você tenha entendido. Dê uma olhada no site do STF, tem jurisprudência de sobra de controle de constitucionalidade, de regrinhas desse programa do panorama geral que eu passei para você. Então é bom você sempre ficar de olho, tá bom? Obrigada, até mais.